Querido, eu quero ler uma palavra para os irmãos. Como eu tenho feito nas quarta-feiras, eu não tenho me demorado muito. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, pega depois, tá bom? Eu quero honrar você que está aí para ouvir essa palavra. Paz do Senhor, Anderson. Paz do Senhor, irmã Dora, que eu vi a irmã Dora aí. Deus abençoe suas vidas. Aquele abraço, viu? Deus abençoe vocês. Meus irmãos, no livro do Gênesis, quem tem uma Bíblia e quiser acompanhar, pode acompanhar, porque sempre é bom. Livro do Gênesis, capítulo de número... Deixa eu só achar aqui. Capítulo de número 38. Livro do Gênesis, capítulo de número 38. É o texto que trata em um dos episódios da vida de José. Paz do Senhor, irmão Roberto. Deus abençoe, meu obreiro. Deus abençoe sua vida. Tá bom? É um livro que trata da vida de José, de um dos fatos que ocorreram na vida de José. E quantos, queridos irmãos, como nós, como vocês, cada um de nós, temos algumas provações na vida, algumas experiências na vida, que a gente percebe que parece que a gente está sendo vendido, que parece que a gente está sendo passado para trás. Mas o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor, Ele tem o domínio de todas as coisas. Nós temos que ser inteligentes, queridos. Inteligência não é ter muito conhecimento. Inteligência é você ter a percepção daquilo que Deus está fazendo, da forma que Deus cuida de você, da forma que Deus age na sua vida. Paz do Senhor, irmã Reinalda. Deus abençoe, viu? Cada um dos irmãos, a paz do Senhor para todos aí. É aquilo que Deus faz na nossa vida. Querido, quantas vezes... Hoje mesmo eu estava conversando com um dos irmãos aqui da igreja, na parte da tarde, e a gente comentando, falando assim, não é aquele que é mais velho, que tem mais cabelo branco, que tem mais experiência de vida, que vai ser mais maduro, que vai ter mais sabedoria. Às vezes tem muita inteligência, mas não tem sabedoria. E a maior sabedoria que um homem pode ter é temer ao Senhor, é confiar no Senhor, é entender que existe um Deus que é muito maior do que todas as coisas que cercam a nossa vida aqui. Entender que existe um Deus que é muito maior do que tudo que cerca a nossa vida. E quando a gente começa a entender isso, a gente tem uma vida mais sossegada e mais confiante no Senhor. Porque a gente confia de que Deus vai agir. Louvado seja o nome do Senhor. A gente confia de que Deus vai fazer alguma coisa por nós. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Gênesis capítulo de número 38, versículo de número... Vamos ler o versículo de número 23. Capítulo de número 38, versículo de número 23. Irmã Reinalda, no final a gente vai orar pelo Sérgio, viu? Vamos orar por ele, pedir a Deus pela vida dele. Graças a Deus. Capítulo 37, perdão, irmão. Capítulo 37, versículo de número 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando-a, lançaram-o na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram os seus olhos e viram uma campanha de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos-nos da sua morte? Vinde e vendemo-los a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos o obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram
e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata. Os ismaelitas, os quais levaram aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Querido, quantas vezes na nossa vida a gente percebe que o Senhor tem o poder, o Senhor tem a graça de nos livrar de tantas coisas. Esses dias mesmo aqui na igreja, a gente trouxe uma palavra aos irmãos, falando do livramento que Deus deu para Daniel dentro da cova dos leões, mas porém Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel dentro da cova, mas não tirou Daniel da cova. E quantas vezes na nossa vida a gente percebe que é necessário uma intervenção de Deus para nós, para que a gente possa ter a confiança, ter a percepção de que Deus está agindo, de que Deus está na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que José, por sonhar, por ser um sonhador e por ter conquistado a confiança do seu pai Jacó, ele despertou nos seus irmãos, despertou na sua família um sentimento ruim. A gente pode caracterizar como um sentimento de inveja, um sentimento de rancor, um sentimento de ódio, um sentimento faccioso. Tudo que é de ruim parece que apareceu naquela família naqueles dias. E José, ele simplesmente estava sonhando aquilo que Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia diz que os seus irmãos se incomodavam. A Bíblia diz que o seu pai e a sua mãe o questionou acerca dos seus sonhos. Porém, ao passar do tempo, o próprio pai preparou para José uma roupa especial, algo diferente para a sua vida, fez algo que evidenciaria a vida de José, e isso parece que excitou mais ainda os seus irmãos. Muitas vezes na casa do Senhor, no seio da nossa família, entre os nossos irmãos, parece muitas vezes que acontece isso. Quando Deus ele promete, quando Deus ele faz algo na vida de alguém, a gente tem muita facilidade em chorar com os que choram e muita dificuldade em se alegrar com aqueles que Deus está abençoando, e muita dificuldade em glorificar a Deus pela vida do próximo, glorificar a Deus pela vida daquele que Deus está abençoando. Esses dias a gente estava falando sobre testemunho. Quantas pessoas se vangloriam de um passado terrível, de um testemunho ruim, de que Deus realmente fez algo, mas ela se vangloria dos atos que ela fazia. E na verdade ela deveria testemunhar aquilo que ela é hoje. Ela deveria estar testemunhando aquilo que Deus está fazendo na vida dela hoje. Querido, nesta noite, eu e você precisamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida e nos alegrar com aquilo que Deus tem feito na vida do próximo. É uma dificuldade que muitos crentes têm em se alegrar com aquilo que Deus tem feito na vida do outro. Querido irmão, José é um exemplo prático disso. De alguém que, por ter o amor do Pai, por ter uma chamada de Deus, por ter sonhos de Deus, por fazer algo que iria glorificar a Deus, os seus irmãos o perseguiram, os seus irmãos tramaram contra a sua vida. E quando a Bíblia diz que José, chegando aos seus irmãos, esse texto da palavra fala que José foi ao encontro dos seus irmãos. De longe os seus irmãos maquinam na sua mente fazer o mal. Vamos matá-lo, vamos dizer que uma besta fera o destruiu e tudo se terminou na vida dele. Porém, Deus, eu creio que foi Deus que usou de compaixão de um dos seus irmãos, de não matemos o nosso irmão. Aí olha só a estratégia que o inimigo muitas vezes prepara, achando que vai destruir a nossa vida, destruir a sua vida, acabar com tudo que Deus preparou para a sua vida. Olha, tem uma cova aqui, vamos lançá-lo na cova,
vamos lançá-lo nesse buraco, dando a entender que dali ele não sairia mais, dando a entender que dali ele já não teria um outro futuro, que os sonhos deles ali se acabariam. Querido, nesta noite, eu não sei quem tem tentado te lançar dentro de covas. Muitas vezes a gente fica pensando em cova e achando que é só a cova da morte física, da morte material. Mas quantas vezes estão tentando matar a nossa vida na morte espiritual, matar os sonhos, matar aquilo que Deus deu para a nossa vida, e a gente fica acuado, com medo de enfrentar tantos adversários que se levantam contra a nossa vida. Querido irmão, José, a Bíblia diz que uma das primeiras coisas que os seus irmãos quiseram tirar foi a sua túnica, foi a sua roupa especial, foi aquilo que o diferenciava dos seus irmãos, da sociedade. Sabe o que faz diferença na sua vida, querido? Hoje, o que faz diferença na minha vida, na sua vida, diante da sociedade, na onde nós formos, é a presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus na minha vida, na sua vida. É isso que faz a diferença. Essa é a nossa roupa especial. E quantas pessoas nos veem com esta roupa especial, veem que nós estamos revestidos de Deus, cheios do Espírito Santo, nova linguagem, nova vestimenta, novo comportamento, nova ideia de vida. Aí as pessoas tentam tirar a nossa roupa espiritual, tentam nos deixar como elas. Mas o Senhor, Ele olha para você nesta noite, e muitas vezes a gente pode achar que é o fim de tudo, assim como talvez José pensou que fosse o fim de tudo. Mas Deus havia preparado, porque os planos de Deus vão muito além daquilo que eu penso, daquilo que você pensa. Os planos de Deus é muito mais além, meu irmão. A gente fica pensando nos propósitos de Deus, naquilo que Deus faz na nossa vida, e a gente não compreende, tenta só ter uma ideia do propósito de Deus. O que Deus vai fazer da minha vida agora? Para onde Deus vai me levar? O que Deus vai fazer? E a gente fica pensando, tentando adivinhar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Repara bem que para José, Deus preparou uma campainha, uma caravana de ismaelita para o levar para um lugar estranho. A princípio, levá-los para o Egito, levar ele para uma terra estranha, para uma terra idólatra, para um lugar diferente. Mas olha o que Deus fez na vida dele. Querido, nesta noite, os propósitos de Deus na nossa vida são muito além daquilo que eu quero e daquilo que você quer. O propósito de Deus na nossa vida é muito além daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso. Quando Deus ele traça um propósito para a minha vida, Ele vai usar dos meios que Ele quer. Ele vai usar do projeto da maneira que Ele deseja fazer. Não sou eu que vou escrever para Deus, que vou ditar para Deus, que vou falar para Deus: Deus, me leva por aqui, me leva para lá, faz isso comigo. Não, é Deus que determina na minha vida. Se necessário for, eu posso ser vendido pelos meus irmãos. Se necessário for, eu posso ser lançado dentro de uma cova. Se necessário for, eu posso ser vendido por algumas moedas de prata. Sabe o que isso simboliza na nossa vida? Olha, se necessário for, você pode ser lançado dentro da cova. É quando, em muitos momentos da nossa vida, parece que tudo que nós havíamos planejado acabou. Parece que a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Isso é a cova. Quando a gente é vendido,
É quando as pessoas colocam um valor em nós. Quando as pessoas acham que vão nos comprar com qualquer coisa. Quando a vida tenta fazer da gente marionete e nos levar para lá, nos levar para cá, e a gente fica perdido no meio do caminho. Quantos de nós, querido irmão, estamos vivendo por esses dias, estas fases? Sabia que esse isolamento tem trazido para muitas pessoas muita reflexão? Pelo menos isso tem servido. As pessoas estão pensando muito mais, estão projetando, porque tudo que vem em nossa vida com um impacto muito grande, ela vai fazer a gente pensar. Essa história que nós estamos vivendo agora, de pandemia, de isolamento, é um marco na nossa vida. Quando tudo isso passar, vai ter muita gente que vai tomar outras decisões, que vai mudar de vida, que vai ter outro caminho, jovens que vão amadurecer, adolescentes que vão amadurecer, vidas de irmãos de igreja que vão ser transformadas, porque este impacto, este trauma faz a gente pensar mais. E nós quando pensamos mais, quando analisamos mais, a gente fica tentando projetar a vida para frente, o que vai ser, como vai acontecer. Porém, Deus ele tem o controle da nossa vida. E a palavra dele para a minha vida e para a sua vida dele, para a nossa vida dele, nesta noite é essa: é que nós possamos confiar em Deus. É que nós possamos confiar no agir de Deus, confiar naquilo que Deus está fazendo. Se Deus está me dando agora este período para me refletir, este período para me analisar se eu continuo com a vida que eu levava, se eu continuo da forma que eu estava fazendo as coisas, se eu vou permanecer cometendo as mesmas coisas que eu cometia, ou se eu vou ter uma mudança. Aí vai para nós, e Deus faz isso conosco. Ele começa a permitir na nossa vida que as pessoas nos lancem em covas espirituais, em covas materiais. A gente começa a perceber que é hora de ver se vale a pena continuar com tudo que nós íamos fazendo. A gente começa a ver se é hora de não ter uma nova ideia. Imagine a condição de José. Deus deu muitos sonhos para ele, que o sol e a lua e as estrelas se curvavam a ele, e tantos outros sonhos. Mas quando ele estava dentro da cova, ele pensou: o que vai ser daquilo que Deus falou para mim? O que vai ser das promessas que Deus fez na minha vida? O que vai ser daquilo que Deus me prometeu? O que vai ser daqui para frente? A quarentena de José foi a cova. Pode ter sido um período curto, mas para ele foi aquela cova, onde ele teve que esperar algo acontecer, para ver se teria futuro ou para ver se tudo terminaria ali. Querido irmão, nesta noite, eu e você precisamos mais do que nunca ter uma definição na nossa vida. Se nós teremos futuro com Deus ou se nós vamos morrer nesta cova espiritual que muitos estão enfrentando. Se nós teremos uma história para ser escrita por Deus e ser realizada por Deus, ou se nós vamos nos entregar nesta cova que está imposta sobre a nossa vida. Querido, quando José está dentro da cova, surge a ideia no coração de alguém: vamos vendê-lo, vamos colocar um preço nele, vamos colocar algo nele que alguém queira comprar. Não pode nem ser um preço muito alto, tem que ser algo que desvalorize a vida dele, para que alguém se interesse. Aí
a caravana dos ismaelitas vem de caminho para o Egito e pagam o preço que os irmãos de José queriam, porque o preço era baixo. E pagam o preço, pagam lá as moedas de prata e levam José para o Egito. A trajetória até o Egito, agora imagina comigo, tenta entrar na mente de José a trajetória até o Egito, a viagem até o Egito. José questionando consigo mesmo, não estou falando que ele questionava Deus, mas questionando consigo mesmo, o que vai ser agora? Agora é mudar todos os planos, agora é esquecer das promessas, agora é acabar com tudo, é começar como escravo. Mas Deus, o propósito de Deus é muito maior. É por isso que eu estou te falando, querido, que o propósito de Deus é muito maior daquilo que você pensa, do que este que você está pensando. A gente vê uma porta fechada, a gente vê uma briga, a gente vê um problema, a gente vê uma condição, a gente pensa assim, tudo acabou, tudo acabou. Mas o Senhor tem o poder de fazer tudo novo. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Deus faz de certas formas que a gente não compreende. É isso, Deus faz de algumas maneiras que a gente fica assim pensando, por que que Deus faz assim? Por que que Deus permite isso? Por que que Deus faz acontecer desta forma? Aí a gente percebe, Deus é Deus. É nessa hora que a gente tem que aquietar o nosso coração, é nesta hora que a gente tem que equilibrar a nossa fé, é nesta hora que a gente tem que manter a palavra de Deus ativa na nossa vida e perceber, Deus está no controle. Eu aceitei Jesus para o Senhor controlar, eu aceitei Jesus para Jesus entrar na minha vida e guiar os meus passos. Quando eu aceito isso, quando eu concordo com isso, eu permito que o Senhor tome os passos da minha vida. E assim como ele fez na vida de José. José, na viagem para o Egito, ele pode ter questionado a Deus. Ele pode ter perguntado para Deus. Ele pode ter pedido para Deus uma resposta. E talvez Deus não tenha dado. E talvez Deus não tenha o respondido. Talvez Deus não tenha falado nada para ele. Sabe por quê? Porque Deus já falou. Deus já falou desde o princípio. Deus já te deu sonhos. Deus já falou ao teu coração. Esse é o erro de muita gente. É querer que Deus fique repetindo e repetindo as mesmas promessas. Deus já falou há muito tempo, querido. É só você cumprir a palavra. Deus já falou há muito tempo o que Ele tem para fazer na sua vida. Aí a gente tem aquele período de fraqueza, que é o período que estamos na viagem para o Egito, sendo vendido. A gente duvida dos projetos de Deus. Aí Deus precisa levantar outro profeta. Deus precisa mandar outra palavra. Deus precisa falar com alguém para falar comigo. Mas o Senhor te alerta nesta noite. Ele já te falou, você já sabe do que Deus tem para a sua vida, do que Deus te colocou no coração para você sonhar. Por que que você fica sempre perguntando as mesmas coisas para Deus? Então, querido, entenda, José estava indo para o Egito, mas no coração de José, eu creio, poderia vir a pergunta, mas vinha também a resposta. Deus me fez sonhar. Deus tem promessa na minha vida. Deus está no controle da minha vida. Então, querido, é você e eu nesta noite confiarmos que o Senhor está no controle. Não tenha medo, querido, das portas que se fecham, das barreiras que se levantam, das covas que te lançam, dos preços que pagam pela sua vida, da forma que agem com a tua vida, com a sua casa, das coisas que aconteceram na sua vida, das percas que você teve.
Tudo isso é natural, tudo isso é normal. A gente perder, a gente sofrer percas, a gente sofrer danos, a gente passar por lutas, tudo isso é normal. Mas uma coisa é certa, o Senhor está no controle. O propósito de Deus é maior, é muito maior do que o meu, do que o seu, do que o meu simples projeto de vida. O meu projeto de vida é ter paz, é ter casa, é ter um carro, é cuidar da minha família, ficar em paz, é servir a Deus e tá bom. Mas qual é o projeto de Deus? Pensa você agora, qual é o seu projeto de vida? O que você quer para a vida, para o seu futuro? Qual é o seu projeto de vida? Ah, pastor, o meu projeto de vida é ficar aqui a cuidar da minha família, é arrumar a minha casa, é comprar o meu carro, fazer as minhas coisas. Mas Deus concorda com isso? Foi isso que Deus colocou no teu coração? Foi estas promessas que Deus te fez quando você aceitou Jesus? Foi estas coisas que Deus te fez sonhar quando você estava mais avivado? Querido, eu e você precisamos voltar lá atrás. Não importa onde eu estou agora, eu preciso me lembrar daquilo que Deus falou para mim. Eu preciso recordar daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. Eu preciso voltar para o querer do Senhor. Eu preciso voltar a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso fazer aquilo que Deus tem para a minha vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E não vai ser o Egito, não vai ser a cova, não vai ser nada que irá impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Deus pode usar qualquer uma destas circunstâncias para glorificar o nome dEle e nós exaltarmos ao Senhor, porque Deus está agindo na nossa vida. O que não pode é eu desanimar no meio do caminho. Eu não posso morrer no meio da batalha. Eu não posso morrer no meio do caminho. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Aí alguém pode olhar para você, mas como continuar? Você está na cova. Como continuar? Você foi vendido. É porque quem fala isso não sabe o tamanho do Deus que você serve, o poder que Ele tem, o propósito dele na sua vida. E todas as vezes que as pessoas questionarem por que você tem fé ainda, você precisa apresentar este projeto de Deus. Eu tenho fé, porque Deus tem um propósito maior na minha vida. Deus tem um propósito maior na minha vida, e eu vou glorificar o nome do Senhor. Querido irmão, busque de Deus. Eu sei que eu estou falando para irmãos aqui que tem muitas promessas de Deus, que tem muitos sonhos que Deus colocou no coração. Eu tenho certeza disso, que eu estou falando para os irmãos aqui, irmãos que têm propósitos de Deus na vida que são extraordinários. Mas nós, como igreja, precisamos, não é nos entregar por uma circunstância ou por um momento, ou abrir mão dos sonhos de Deus na nossa vida. Não é ser inconsequente, é ter responsabilidade. Você vai continuar no mesmo trabalho, você vai continuar frequentando a mesma igreja, você vai continuar servindo a Deus da mesma forma. A diferença vai ser as suas atitudes, vai ser a sua confiança em Deus, vai ser a sua vida com Deus. Você vai estar sempre pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida. Vou dar um exemplo prático. Quantos irmãos têm o sonho, o desejo de pregar a palavra, de ser um pregador, de ser alguém que seja usado para ministrar a palavra, para ser um exemplo de... Mas ele até começou lendo, estudando, mas ao longo da vida na igreja ele foi parando, foi diminuindo. Hoje, no seu coração tem apenas o sonho de pregar, mas ele já não pega mais a palavra, ele já não estuda mais a palavra, ele já não tem mais a Bíblia como
algo de pesquisa. Ele tem o sonho, tem o desejo, mas ele abandonou o instrumento que Deus iria usar para ele viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Querido irmão, use as ferramentas que Deus te deu. Se é na palavra, leia mais a Bíblia, estude a palavra, aproveite as suas oportunidades para trazer uma palavra, para entender melhor a palavra, para ministrar a palavra. Seja alguém mais dedicado à palavra. Se é no louvor, adore mais a Deus, tenha prazer de adorar, consagre a sua vida, para que quando você adorar a Deus, você consiga alcançar o coração de Deus, você consiga fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. E assim por diante, cada um no seu chamado, no seu propósito. Se é visitar, prepare-se, aprenda a visitar. Aprenda a entrar numa casa, aprenda a abrir a palavra dentro de um lar, aprenda a ganhar uma família para o Senhor. Isso é um chamado lindo, irmão. Tem pessoas que têm a graça de entrar dentro de uma casa onde ele nunca esteve e ministrar uma palavra simples ali, mas que todos retêm aquela palavra e ele ganha todos ali para o Senhor. Tem gente que entra numa casa, ele consegue trazer a paz para dentro daquela casa, ele consegue trazer uma palavra, ele traz um conselho, ele traz uma resposta de Deus, ele faz uma visita, ele abraça e ele sai dali, e as pessoas que estavam ali só faltam pedir para ele voltar de novo, porque ele tem aquela graça, ele foi chamado para aquilo. Então, você que tem esse chamado, se dedique, aprenda, peça a Deus e dá sabedoria para entrar, para ler uma palavra, para ser prudente, para não falar o que não deve na casa dos irmãos, para ter uma palavra de Deus, para deixar um ambiente espiritual. Tem gente que vai fazer uma visita e ele mais brinca do que leva aquilo que é espiritual. Então, querido, peça a Deus, se é para fazer uma visita no hospital, peça a Deus graça, Deus me dá instrução, me ajuda a me preparar num curso preparatório, de alguma forma, que a igreja me instrua de como entrar, de como sair, e Deus vai abençoar. Eu creio nisso. Querido irmão, nesta noite, assim como Deus tinha propósitos na vida de José, eu creio que Ele tem propósitos na sua vida. E você, querido, vai sair daqui nesta noite, vai terminar esta palavra, você vai ouvir esta palavra, e eu quero que você faça este propósito com Deus. Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero atrapalhar o propósito de Deus. Eu não quero atrapalhar aquilo que Deus tem para mim. Se o Senhor quiser me levar, Ele leva para onde Ele quer. Se o Senhor quiser fazer na minha vida, Ele faz da forma que Ele quiser. Se o Senhor quiser fazer, Ele faz. Amém? Amém, meu irmão? Então recebe esta palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra que veio do céu para a nossa vida nesta noite. E eu confio que o Senhor, Ele vai te dar mais instrução, vai te dar mais sabedoria, e você vai passar a ser mais feliz, porque quem faz a vontade de Deus é mais feliz. Amém? Então seja um cristão, um crente melhor, que cumpre e que faz a vontade do Senhor e que está debaixo da vontade do Senhor. Não importa se te venderam, se te perseguiram, se te colocaram na cova, se você está no Egito, o que tem acontecido na sua vida.